Cada povo tem características próprias que vão além da aparência física. Os países da Europa são os que apresentam maior porcentagem de idosos. 2 em cada 10 europeus têm mais de 60 anos. Na América Latina, essa proporção cai pela metade. Menos de 10% dos latino-americanos são idosos. Já a África tem a maior proporção de crianças. 4 em cada 10 africanos têm menos de 15 anos. Os ocidentais têm hábitos de vida diferentes dos povos do Oriente. E quem mora em terras geladas tem lá o seu jeito de viver distinto de quem habita os trópicos. Cada povo é um povo. Somos muitos e somos singulares. Onde, quantos são, quem são, como vivem os habitantes de um país ou território. Conhecer a realidade dos povos e até mesmo projetar o futuro é possível por meio da demografia. O censo, ou recenseamento demográfico, é o nome da pesquisa realizada para conhecer o perfil de uma população. As primeiras pesquisas demográficas no mundo, elas remontam do período antes de Cristo. Nós temos registros de pesquisas que ocorreram no Antigo Egito, também no Império Romano. E essas pesquisas elas tinham uma função básica desses governos de tentar levantar o tamanho da população com o intuito de arrecadar impostos e também com a preocupação de formar os grandes exércitos. No Brasil, o primeiro censo ocorreu em 1872. No primeiro censo, por exemplo, nós tínhamos a contagem dos escravos no Brasil. Então, lembrando que o Brasil ainda estava sob o regime da escravidão, então o estoque de escravos era uma informação bastante importante, em termos econômicos mesmo, né? Hoje, o censo é realizado a cada 10 anos e, além da contagem da população, inclui dados socioeconômicos como renda familiar e grau de escolaridade. Informações essenciais para a elaboração de políticas públicas nas áreas de transporte, habitação, saneamento, saúde, educação. O diálogo entre a demografia e a gestão e as políticas públicas tem que ser constante. Então não adianta, numa cidade envelhecida, por exemplo, que a proporção de crianças diminuiu muito, o gestor investir maciçamente em educação infantil, porque a demanda é menor. As pesquisas demográficas ao redor do planeta mostram que em apenas 200 anos, a população da Terra saltou de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas. Segundo projeções da Organização das Nações Unidas, podemos chegar a 9 bilhões de pessoas até 2050. Uma aceleração de crescimento que impõe enormes desafios. Eu acho que o grande desafio vai ser combinar, não é, o desenvolvimento, a melhoria das condições sanitárias e socioeconômicas da maior parte da população, não é, com a preservação das condições ambientais. Né? Para isso, em primeiro lugar, uma mudança do modelo de consumo, do padrão de consumo é essencial. Fala-se dos 7 bilhões de pessoas, mas e dos 6 bilhões de celulares? Isso não é problema? E os automóveis? Vamos que nem os americanos, 1 para cada habitante, que é a média lá, então nós vamos para 1 para cada habitante, 7 bilhões de automóveis. O que impacta mais? Quem vive nas grandes cidades conhece bem essa realidade. Poluição do ar, dos rios, excesso de lixo, escassez de serviços, aumento da violência. Problemas que só se agravam com a urbanização que não para de crescer. Hoje o Brasil já tem 85% da população vivendo em cidades. Mas é bem provável que a gente alcance 90%, 92%, uma cifra próxima disso, nos próximos anos, o que vai caracterizar o Brasil e toda a América Latina como uma região eminentemente urbana. Na China e na Índia, onde estão ainda os grandes conglomerados de população camponesa, os dois países estão se urbanizando aceleradamente. Então se prevê para os próximos anos uma migração de quase 1 bilhão de pessoas do campo para a cidade até mais ou menos 2030. Os índices de nascimentos também criam disparidades entre as populações.
Nos países menos desenvolvidos, como os da África e da maioria da Ásia, onde o número de jovens e crianças é muito grande, falta emprego e acesso à educação de qualidade. Já nas nações desenvolvidas, como o Japão e alguns países da Europa, o problema é o baixo índice de nascimentos e o alto índice de envelhecimento da população. Com um grande número de aposentados, esses países enfrentam falta de mão de obra e sobrecarga nos sistemas previdenciários. Alguns países estão tão envelhecidos que já apresentam uma mortalidade superior à natalidade, é o caso da Alemanha e do Japão. Então, esses países já têm taxas de crescimento negativas e já se encontram num processo de redução da população em números absolutos. Não sabemos o que vai acontecer, se eles vão reverter as taxas de fecundidade e daí começar a reverter um pouco esse processo de envelhecimento. Mas, de qualquer forma, se isso for feito, é um processo que ainda demora uns 100 anos. O Brasil, assim como os países desenvolvidos, também caminha para o envelhecimento da população. Só que a Europa, por exemplo, viveu essa transição demográfica ao longo de 2 séculos. Enquanto aqui, o processo tem sido muito mais rápido. Começou em meados dos anos 40 e não parou mais. Isso se dá pela combinação da queda na quantidade de filhos por mulher com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, que saltou de 51 anos na década de 60 para 72 anos em 2007. Um aumento de 21 anos em apenas meio século. E a tendência é que as pessoas vivam mais nas próximas décadas por conta do controle de doenças e da melhoria nas condições de vida. Minha mãe morreu com 62 anos, minha tia com 58. Meu pai morreu cedo, meu pai morreu com 55 anos. E eu estou aqui firme, como sempre, né? Com 80 anos. Sinto que eu vou viver mais que meus pais. Eu espero chegar aos 100. De acordo com o IBGE, até 2050, teremos 173 idosos para cada 100 crianças. A proporção em 2008 era de 25 idosos para cada grupo de 100 crianças. A reforma da Previdência, que a gente já ouve falar há tantos governos, ela é urgente. Saúde, por exemplo, os idosos demandam um investimento maciço em saúde. E não é um investimento barato, é um investimento caro, que vai precisar de um planejamento a curto, médio e longo prazo. Políticas imobiliárias, por exemplo, conjuntos habitacionais, investimento imobiliário específico para a população idosa, que muitas vezes é cadeirante, que muitas vezes tem necessidades especiais, tudo isso tem que entrar na agenda do planejamento, tanto do setor privado quanto do setor público. Lazer, políticas de lazer, de cuidado, de mercado de trabalho para essa população específica também tem que estar na agenda. O envelhecimento da população é um processo irreversível, mas o Brasil ainda é um país privilegiado do ponto de vista demográfico. O censo de 2010 mostra que somos quase 191 milhões de brasileiros. A grande maioria, cerca de 101 milhões, de jovens e adultos em idade de trabalhar. É a chamada população economicamente ativa que contribui para a riqueza do país com seu salário e com o pagamento de impostos. Um quadro que os demógrafos chamam de bônus demográfico ou janela de oportunidades. A janela de oportunidades é justamente uma relação favorável de dependência. Quem paga a conta, a população economicamente ativa, ainda é muito grande no Brasil. Então, quem é gestor de políticas públicas ou quem é alvo de políticas públicas tem que estar atento a essas transformações, justamente porque é um momento muito específico e rápido de planejamento. Como pudemos ver, a demografia oferece um raio-x da sociedade, em nível mundial e também local. E conhecer a nossa realidade pode ser uma maneira de impulsionar transformações futuras, a começar pela educação. As políticas educacionais podem se valer e muito dos estudos demográficos, porque eles indicam ao gestor público como ele deve atuar para fazer aquela política chegar aonde ela tem que chegar de fato. Nós temos que tornar esse estudo uma ferramenta política, uma ferramenta de pensar o país, de pensar o Brasil, de pensar o mundo.